Boa noite, irmãos. Boa noite, vocês que assistem pela internet. Então, assim, nosso estudo é sobre teocracia, e a gente está chamando aqui de teocracia mediada. Então, assim, o que é teocracia? O governo de Deus sobre todas as coisas. No fundo, a realidade é uma teocracia, porque Deus é o criador de tudo. Deus governa todas as coisas. Mesmo que um homem diga que Deus não existe, ele se denomina um ateu, ainda assim ele não anula o governo de Deus sobre a vida dele. Ele vai dizer que as questões da vida dele são questões naturais. Ele vai dizer, por exemplo, que ele nasceu, o nascimento, né? Nascimento a gente põe uma estrelinha, né? O nascimento dele e a morte dele são questões naturais, aconteceram. Biologicamente falando, papai e mamãe tiveram intimidade e geraram um feto que se desenvolveu e cresceu. Assim que talvez ele pense. Mas a gente entende que Deus governa essas coisas. Tanto é que no Salmo de número 139, me vistes a substância ainda informe, vistes o meu embrião. Os meus dias estão determinados antes que eu nascesse. Deus governa o nosso nascimento e Deus governa o dia da nossa morte. Não só isto, Deus governa todas as coisas. O fio de cabelo da cabeça, só para citar o que a Bíblia fala, o fio de cabelo da nossa cabeça está contado. Deus sabe quantos fios de cabelo a gente tem. E Deus sabe quando eles começam a cair, a quantidade que caiu hoje no banho. Deus governa todas as coisas, governa os ventos, governa as marés. Para o naturalista, vai dizer, não, as marés são governadas pela lua, né? Como é que fala? Oi? Não é as fases, não é a órbita. Tem uma palavra, a força gravitacional, alguma coisa assim da lua, mas é uma outra palavrinha. Rotação? Não é rotação, não importa. A ideia é governar pela lua, comumente dito. Né? Sim, Deus usa a influência, a aproximação deste astro da Terra para governar as marés, mas quem governa todas estas coisas mesmo é Deus. A Bíblia diz que os maremotos são presididos por Deus, os dilúvios são presididos por Deus. Então, nós já vivemos numa teocracia. A questão toda está aqui, no ser humano. Porque essa teocracia está estabelecida sobre todas as coisas? Está. Só que quando Deus nos criou, Ele nos criou de uma maneira que fosse possível a gente reconhecer esta teocracia. Porque Deus criou o ser humano para apreciar o governo dele sobre a sua vida. Só que o pecado ele causou uma dificuldade deste homem entender a vida a partir de Deus. Então ele não consegue, ele está impedido de ver essa teocracia e ele se rebela contra ela. Um bom exemplo é o Salmo de número 2. Então, por causa do pecado, o homem estabeleceu sobre si mesmo o que a gente vai aqui chamar de uma egocracia, um governo dele mesmo sobre ele mesmo. Eu mando no meu nariz. E o que a gente está vendo é o seguinte, que Deus então vai restaurar este homem um projeto de redenção que visa levar este homem a apreciar de novo o governo de Deus sobre a sua vida. Tá? Na semana passada, nós vimos que existe um processo de internalização desta ideia. Deus não chega e fala assim, eu governo todas as coisas, muda a nossa mente. Porque, veja, a ideia de Deus é que o homem comece a apreciar isto,
A história que Deus quer construir com o homem é uma história de construção deste ensino. Então ele começa um processo de internalização. Ali tem aquela frase: Deus ensina o seu povo a viver o viver teocrático. Então, há muitas histórias, a gente está separando algumas histórias para poder mostrar esse processo de internalização. Por exemplo, quando ele tira o povo, ele já fez isso antes, já tinha feito isso antes com Abraão, com Moisés, com Noé, mas aqui você vai ver ele sendo mais preciso, porque a ideia desta teocracia mediada apontará para a ideia de povo, nação e rei. Ela é mediada pelo reinado. Então eu vou pegar só a história da nação judaica, que começa ali com Moisés tirando o povo do Egito. Porque quando o povo está no Egito, eles são uma etnia, os hebreus, os descendentes de Éber. Quando eles saem do Egito, eles vão se constituindo numa nação. É diferente. Uma etnia que vive lá no Egito, usufruindo das coisas do Egito, está certo, escravos. Mas eles estão vivendo ali como apenas uma etnia. Um era parecido com o outro, a cor da pele, o jeito do cabelo, tinham semelhanças estruturais da própria etnia. Mas na verdade, quando eles não são daquele povo, eles são retirados, e Deus vai fazer deles a partir dali uma grande nação. E era um propósito de Deus torná-los uma nação. Então ele sai de lá, e aí ele começa a internalizar este processo, apresentando quem é o seu Deus. Então ele começa a dizer, repete aí para o povo que o eu sou tirou vocês de lá. E aí tem aquela ideia, né, como aqui está dizendo, né, é assim, é você conhecido por este nome eternamente. E aí tem aquelas repetições, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sempre repetindo, sempre criando uma identidade do povo, o povo de Deus e esse Deus. Eu mostrei aqui ele vencendo o rei do Egito, né, mostrando que na verdade, olha o finalzinho ali do versículo, no finalzinho ali você vai ver assim, ó, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deus venceu o poder de Faraó. Deus estava internalizando na cabeça dele que Deus governava, inclusive o maior de todos os países do mundo, a grande potência daquele período, estava sob ou debaixo do governo de Deus, do poder de Deus. Ele está internalizando um conceito de governo acima do governo humano. Ele trabalha a mente dos filhos. Aqui nós estamos citando a questão da Páscoa, né? Que quando eles vão sair do Egito, manda matar um cordeiro, reunir a família, pintar os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, e aí eles estão lá comendo todo aquele cordeiro, e ele diz assim, quando os vossos filhos perguntarem o que é este sinal, vocês vão explicar, nós éramos escravos, Deus nos libertou assim, assim, assim. Deus estava fazendo o quê? Internalizando isso, um processo na mente das pessoas, na mente do seu povo. Então Deus veio ensinando o governo teocrático, dizendo assim, olha, eu venci o Egito, falem isso para os filhos de vocês constantemente, né? Hoje nós vamos ver um pouquinho mais disso. Internalizando pelos sentidos, não só a ideia de ensino, de repetição de ensino, mas também pelos sentidos. Eu separei aqui 2 exemplos, o arraial de Israel, que circundava o tabernáculo. Então assim, toda vez que eles paravam ali, tudo ficava em torno do tabernáculo. Deus era o centro do arraial de Israel, do povo de Israel. O outro exemplo é o próprio tabernáculo, onde você vê a ideia até de uma espécie de palácio, né? Você tem a entrada, depois ali o altar do sacrifício. Não dá para ver que está pequenininho, né? Estou vendo vocês assim, ó, apertando o olho para ver. Mas assim, a ideia de que quando você olha aquele trajeto ali, todo este trajeto, você vai ver o Santo dos Santos, é como se fosse assim, o lugar do trono de um rei dentro de um palácio.
Então, eles tinham que constantemente oferecer sacrifício e ver toda essa estrutura, que inclusive a própria estrutura em si falava de Deus e do seu governo. Lembra a nuvem que descia, a nuvem que subia, eles desmontavam o tabernáculo, seguiam a nuvem, paravam quando a nuvem... Todo este processo é um processo de internalização de um conceito. Deus governa sobre este povo. Aí pelos sentidos, né? Deus sobre o povo e à frente, aí sobre a nuvem. Internalização pelas necessidades. Só rapidamente, o povo estava com vontade de comer carne do Egito, Deus dá carne para ele, mas Deus sustenta o povo com maná todo dia. E todo dia eles tinham que colher o maná. Eles estavam com fome, quem é que dava o alimento para eles? Deus. Deus estava mostrando, internalizando, pelas necessidades sentidas, principalmente a fome, né? É uma das necessidades mais básicas, que Deus estava governando e cuidando deles, né? A água que sai da rocha, da mesma forma, eles estavam com sede, ali perto de Elim, estavam com sede, eles sempre reclamavam de Moisés, o sistema era sempre o mesmo. Moisés, por que você tirou a gente do Egito? Lá tinha carne, lá tinha pão, lá tinha pastel não tinha não, lá tinha de tudo coisa boa, e você trouxe a gente para aqui para morrer de sede. Deus fala assim, não, deixa que eu vou dar água para esse povo. Internalização pela disciplina, isso aqui é importante, viu? Assim, esses murmuradores estavam lá o tempo todo, e de vez em quando eles exageravam. Primeiro, lembra, Moisés sobe no monte para pegar os 10 mandamentos, e o povo fica mesmo, e agora nós estamos sozinhos, aquele negócio de sempre. Moisés deixou a gente aqui, e a gente vai morrer, Arão faz um Deus para nós. Arão fez, eu hoje li um versículo, eu não tinha prestado atenção. Moisés ora por Arão, que Deus ficou bravo, Deus queria destruir Arão, por causa disto. Aí Moisés ora em favor de Arão. Deus disciplinou os idólatras. Esse versículo, capítulo 32, lá é muito interessante, vocês lerem depois. Capítulo 32, verso 33 em diante, você vai ver como Deus foi severo com os idólatras. O que Deus estava mostrando? Quem manda aqui sou eu. Baal, esquece esse negócio de Baal. Baal, Futibaal, qualquer Baal, manda tudo embora. Quem manda aqui sou eu. A disciplina de Datã, Coré e Abirão, aqueles que resistiram a Moisés e Arão, né? Reclamaram e a terra se abriu. Teve outras, até a própria Miriam também foi disciplinada pelo Senhor. Internalização pelo culto, pelo sustento do culto. Deus começa a dizer assim, agora vocês vão me buscar. Vocês vão fazer assim. E é vocês que vão sustentar isto. Então ele começa lá. Eles tinham que prover azeite para o candelabro. Não pode faltar azeite, era o povo que tinha que providenciar. Holocausto, eles tinham que trazer, parte do holocausto sustentava os levitas. Eles que fizeram ofertas para o tabernáculo. Aquele tabernáculo que eles foi com oferta deles, ou seja, eles tinham que sustentar, né? E Deus estava internalizando, eu quero que vocês me busquem e se esforcem para fazer isto. Isso é uma internalização do governo de Deus sobre a nossa vida. Tá bom? Então, hoje, Deus nos dando graça, nós vamos ver dois aspectos deste processo de internalização do governo teocrático. E o primeiro deles é esse daí. Nós vamos ver que Deus também internalizou neles o conceito de mediação, já no deserto. E quando eles entram em Canaã, Deus começa a mostrar que Ele vai governar o povo através de seus agentes mediadores. Tá bom? Quero convidá-los para cantar juntos o hino de número 19. Se eu não falei 19, eu devia ter falado 19 para vocês aí em cima. É o Rei Sublime. E vamos cantar ao Rei Sublime por uma questão muito lógica. É através do nosso Rei Jesus que o Senhor media o seu governo sobre a nossa vida. Tá bom? Quando eles soltarem a música, vamos cantar Rei Sublime, número 19. Vamos ficar em pé?
Pode aumentar o som. O Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus, os altos céus, louvor a Deus ressoa de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Senhor, dá-nos o coração, ó Pai, para entender estas coisas, a fim de que vivamos de forma submissa ao Senhor, com esta mentalidade de súditos que exaltam o nome de seu benfeitor, súditos entregues, que louvam ao Senhor, que servem ao Senhor, que esperam no Senhor, que descansam no Senhor. Ó Pai querido, abra nossa mente para entender quem somos nós, como teus súditos, como teus filhos resgatados. Ensina-nos a honrar Jesus como nosso Rei. Dá-nos, Senhor, mais percepção destas verdades hoje, ainda mais. Que cresçamos nisto, Pai. É o que te pedimos. Nos ajude em nome do Senhor Jesus a entender estas coisas. Ilumina nosso coração. Guia-nos na reflexão desta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Preste atenção, olha como é que as coisas foram acontecendo no transcorrer da revelação de Deus. Antes de todas as coisas, ainda no jardim do Éden. No jardim do Éden, não sei nem se tem assento. Está lá. No jardim do Éden, o governo teocrático de Deus, podemos chamar de absoluto. No sentido de que tanto era a realidade de todo o universo, como também era a realidade na mente de Adão e Eva.
Eles não tinham dúvidas de que Deus governava todas as coisas, cada uma das coisas da sua vida. Era perfeito este entendimento. Quando entra o pecado, e aqui vem o quadro da presente era, quando entra o pecado, nós já vimos aqui, tem um distúrbio da mente do homem que ele passa a ser rebelde em relação a este governo. Ele continua existindo, mas o homem não o percebe, não o recebe adequadamente. Então Deus começa um processo de ensino, né? Nós estamos saltando aqui várias coisas, mas assim, começa um processo de ensino, de internalização desta verdade. Lógico, ele começou já lá no Jardim do Éden, mostrando que os filhos de... No Jardim do Éden não, lá no livro de Gênesis tem os filhos de Deus e os filhos dos homens. Ele vai mostrando que há pessoas que estavam mais submissas a este governo. Lembra o caso de Abel e Caim? E havia pessoas que rejeitavam e tinham conflitos com este governo. Você vai ver, por exemplo, dois exemplos, que é o exemplo de Enoque, né? Em português, Enoque, acho que é com e o exemplo de Noé, que eram homens que andavam com Deus. Essa expressão andavam com Deus não era só que eles faziam oração de manhã, tarde, noite. Não, é que eles tinham uma percepção da direção do governo de Deus sobre eles, além da piedade pessoal, que assim mostrava essa intimidade, essa relação pactual intensa com o governo de Deus. Tanto é que quando Noé recebe a ordem para construir a arca, Noé não discute, passa praticamente a vida inteira, ou boa parte da vida inteira, porque ele viveu muito, né? Construindo uma arca, porque Deus havia mandado, gente. E porque Deus havia dito, eu vou fazer chover na terra, vai ter um dilúvio, coisa que ainda não tinha acontecido. Veja, a percepção do governo de Deus coordenando a vida e as ações de um homem. Isso vai ficar ainda um pouco mais claro depois, quando nós vamos ter Abraão, ou simplesmente Abrão, toda, meu caro. Olha, eu tive que interromper aí a palestra, eu ouvi falar sobre Abraão, né, que Deus falou direto com ele, que é do Velho Testamento, que eu sei. Sim. Eu sou mais do Novo Testamento, tá? Meu nome é Oswaldo Labella, eu estou convidando a todos para fazer a churrascada da confraternização universal, né? Eu conheci uma religião maravilhosa chamada Jorei, eu não vou, mas ali você tem São Jerônimo, que corresponde a Xangô, na Umbanda, que corresponde... Como é que é o seu nome, meu É João? Oswaldo, desculpa, pastor. Oswaldo, mas você vai... Desculpa, depois virou Abraão, não é isso? Certo, Oswaldo. Mudou com 2 A. Essa aí escutei na outra igreja adventista do sétimo dia. Tá? Eu sei que estraguei, tá? Mas eu quero vocês lá todos. Obrigado, Oswaldo. Coitado, né? Precisa de ajuda. Então vamos lá. Então o Abrão recebe um chamado de Deus para sair daquela terra idólatra onde ele estava. Você vai ver Josué fazendo essa afirmação da idolatria dos pais, da terra dos pais de Abraão, né? Além do Eufrates. Fala assim, eu vou levar você para um lugar. Então ele começa a dizer para Abraão fazer uma jornada para um lugar. Lógico, a gente já sabe, né? Canaã, não é mais segredo. Era segredo para Abraão. Onde Deus estabeleceria um povo sobre o qual ele iria governar teocraticamente. Então veja, isso está sendo construído. Só que quando chega o período de Moisés, Deus resolve então chamar para fora do Egito uma nação. E ensinar esta nação, preparar esta nação justamente para esta promessa de Canaã, onde haveria um governo teocrático. Eu estou dizendo que este governo teocrático, essa teocracia, ela é mediada. Porque Deus, na verdade,
não quer só um governo teocrático nos moldes do deserto. Ele quer estabelecer um rei mediador sobre o povo. Um rei sobre o povo, mas um rei que governe teocraticamente, no sentido, um Deus, um rei que governe em nome de Deus. Tá? Então nós estamos construindo isso. Só para adiantar, esse rei é Jesus, já fora do nosso quadro aqui, Jesus, o Salvador, que é chamado de o Rei eterno, imortal, né? Que é o retorno da teocracia absoluta, que vai funcionar também na mente do crente redimido para sempre. A única coisa é que sempre será mediado. Será um governo mediado por Jesus. Ok? Mas nós estamos só aqui ainda. Nós vamos chegar lá. Hoje, vamos ver que esse conceito de mediação não era tão claro para eles. Eles saem do Egito, um monte de gente, que Deus está mostrando, eu é que governo, eu venci o rei do Egito, eu quero que vocês falem para os filhos de vocês que foi eu que fiz isso, fez isso, eu quero que vocês, eu vou sustentar você, ele dá o maná, ele dá a água, os sapatos não, as sandálias não se gastam, a roupa não se gasta, eu cuido de vocês, eu levanto a nuvem, sigo adiante, vocês vão atrás de mim, eu estou no centro do arraial, eu estou no centro do tabernáculo, e eles estão olhando, olha, Deus está aí, Deus está aí, Deus está aí. Mas o conceito de mediação ainda não estava claro, mas estava começando a se tornar claro. E ele começa a se tornar claro na figura, na pessoa de Moisés. Alguém lê para mim aí Números 12, que é isso que está aí, versos 6 a 8. É só pode ler. Então, Mas você sabe o que é? esqueci da internet. Perdão, Internet, querido, eu sei, não precisa mesmo, mas... Perdão. Vai lá. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós já... A profeta, não é já, é a. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Ponto, espera só um pouquinho, deixa eu explicar o texto, depois vocês podem ver. O pessoal está reclamando, por que Moisés que está falando? Eles têm uma dificuldade muito grande para lidar com Deus se revelando de forma mediada. Isso é uma coisa, mas Deus não é Deus de todo mundo? Você não ouve isso por aí? Deus não é Deus de todo mundo? Por que só Moisés está dando ordem? Até Moisés chega a falar com o sogro dele, eu queria que tivesse mais e mais profetas, tal. Mas de qualquer maneira eles estão reclamando, por que só Moisés? Eles não conseguem entender essa ideia de Deus falar com o povo através de Moisés. Eles acham que Deus não está legal esse esquema. Aí Deus vem e fala assim, se há profeta no meio do povo, eu falo com ele através de sonhos e visões também? Não, através de sonhos, aqui, continua. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Veja, eles estavam resistindo Moisés porque eles não entendiam o conceito de mediação. E Deus vem e reafirma, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Ninguém é que nem Moisés para mim. Com ele eu falo face a face. Face to face. Vocês não têm medo de falar contra o meu servo Moisés? Por que Deus está fazendo isso? Deus poderia falar com eles simplesmente bradando da nuvem. Calem a boca! Vou matar vocês aqui neste deserto. Ou então com voz de Cid Moreira. Calem a boca. Fala, senhor Adalto.
Sim. Foi um grande problema no meio, viu? Quem sabe se ele não soltou as broncas também, né? Não, aí eles dão nomes lá, né? Quem estavam reclamando eram os principais líderes das tribos, não era aquele misto de gente. Aquele misto de gente fez um barulhinho, mas os principais líderes das tribos estavam meio assim, por que Moisés e não eu, né? Então, eles tinham uma dificuldade com esta ideia de mediação. Mas Deus poderia ter falado da nuvem, mas diz que quando Deus falava com Moisés na nuvem, eles não ouviam a voz de Deus. Sabe o que é que eles ouviam? Trovões e relâmpagos. E eles ficavam lá no pé do monte assim, meu Deus, o que será que Deus está falando com Moisés? E quando Moisés chegava, eu acho que devia ser assim, fala Moisés, igual o Da Vinci, parla, né? Fala Moisés, o que Deus disse? Irmãos, Deus está construindo uma visão de mediação. Foi na semana passada, acho que foi o Eduardo, falou assim, mas poxa, esse negócio está muito longo, essa construção dessa... Sim, é que nós temos uma vida tão curta, que 40 anos no deserto para fazer isso, para nós é muito longo, né? Para Deus não. Suficiente para Ele mostrar para aquele povo e para nós, que Ele é o Senhor da história. Isso se acontecer só numa sala de aula em um dia, e eles fizessem a prova no outro dia, não seria a história. Deus está mostrando na história, o desenrolar da história é uma coisa importante para Deus. É uma grande lição a história da vida, tá? Então, irmãos, isso aqui é muito interessante. Tem muitos versículos sobre essa defesa de Moisés que Deus faz muitas vezes, tá? Josué também. É curioso que a transição, Deus creditou Moisés como um mediador. Quando você chega no final do livro de Deuteronômio, abre lá o último capítulo de Deuteronômio. Parece que esta é uma visão assim consagrada, tá? Sabe por quê? Quem escreveu Deuteronômio, gente? E quem que escreveu o capítulo depois que Moisés morreu? Ele já deixou escrito. Ah, ele deixou escrito. Ainda bem que vocês não falaram que foi um médium, né? Quem foi que escreveu o último capítulo depois que Moisés morreu? Não foi Moisés, eu sei. Você tem que dizer isso. Não, a gente não sabe quem foi. A sua resposta é, eu só sei que não foi Moisés. Óbvio, não é isso? Quem escreveu, talvez algum escriba do povo. Pode ter sido um desses líderes, talvez até o próprio Josué, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que esta pessoa, olha o conceito que ele tinha de Moisés. Quem é que está com o microfone aí? Esse não tem no slide. 34, verso de número 10 até o 12. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras da sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Quero que você note uma coisa muito importante. Eu fiz questão de dizer, se não foi Moisés que escreveu, foi alguém do povo. Eu acredito que tenha sido escrito bastante tempo depois, o tempo suficiente para este autor poder usar uma expressão assim, nunca mais. Se ele tivesse escrito logo depois da morte de Moisés, não deu tempo dele fazer essa avaliação, né? Estava consolidada uma ideia de que Moisés era um mediador das obras do Senhor. Porque quem libertou o povo de Israel do Egito, quem foi? Quem foi, gente? Foi Deus. Mas aqui ele diz que isto foi obra de quem? Por que ele está dizendo isso? Porque ele entendeu a ideia de que Deus mediou o seu governo através do homem chamado Moisés. E muito importante,
Aí vai ter uma transição para Josué. E você sabe que a transição de Moisés para Josué, gente, quando a gente fala assim, a gente chega lá no final, sempre que tem a posse, né? Posse de qualquer coisa, assim, tá vendo como Josué substituiu Moisés? Gente, substituir Moisés não é fácil. Foram eleitos novos presbíteros, estão saindo alguns presbíteros da atividade e estão entrando outros. A gente vai ler lá, olha assim como Josué substituiu. Substituir um presbítero pode até não ser fácil, dependendo do ministério que ele exerceu. Como substituir um pastor numa igreja pode não ser fácil. Mas a gente substituir um Moisés. Primeiro, Deus acreditou tanto Moisés diante do povo, que o conceito deles foi nunca surgiu alguém que nem Moisés. É igual aqui na igreja. Nunca vai ter um pastor igual o pastor Abel. Natural, né? E nunca vai ter alguém como Moisés. Imagina Josué ouvindo aqui. Poxa vida. Mas era verdade. A transição, precisava ficar claro que Moisés não era o único capaz de mediar isto. Que Deus iria governar o povo ao longo das eras, levantando, o seu governo estava acima das pessoas, vamos dizer assim, o seu governo teocrático, mediado, não estava ligado ao fato de Moisés ser Moisés, mas ao fato de Deus ser Deus. Dá para entender isso? Então ele vai acreditar quem? Josué. No início não deve ter sido fácil. Quando Josué deu a primeira ordem, gente, vamos fazer isso. Não devia ter alguém cutucando, ele já está querendo dar uma de Moisés. Né? Mas olha o que o Senhor mandou Moisés fazer. Alguém lê aí para mim. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em que há espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. Você está vendo que agora Deus está construindo a ideia. O conceito de mediação começou a ficar claro na pessoa de Moisés. Gente, se Moisés entrasse na terra prometida, aqui é uma avaliação minha, não tem um texto na Bíblia que me confirme isso. Eu acho que ele ia ser pior que a serpente que virou Neustã, aquela serpente que depois virou um ídolo para eles. Eu acho. Deus, na hora que eles entram na terra prometida, tira Moisés de cena. Mas chega para Moisés e fala: mostra para o povo que eu continuo governando o povo. A tua autoridade agora passa para Josué. Oi? Sim, foi o que disse para Josué. Foi o que disse ele para Josué. Vamos lá no livro de Josué um pouquinho. Vamos lá no livro de Josué. Na passagem do Jordão, que é no capítulo número 3, lê para mim aí o verso de número 7, Deus falando com Josué a respeito disto. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. E quando ele diz, como eu fui com Moisés, assim serei contigo, a gente não pode fazer aquela leitura simples e dizer assim como eu abençoei Moisés, vou abençoar vocês. Assim como eu conduzi as coisas através de Moisés, vou conduzir este povo através de você. É uma reafirmação do governo de Deus, mediado. Agora, por Josué. Josué, o filho de Num. Curiosamente, cujo nome é raiz para o nome de Yeshua, Jesus do Novo Testamento. Tá? Que é muito interessante
olhando do ponto de vista tipológico da Escritura, que Josué é um tipo do governo de Cristo, até a partir do seu próprio nome, ele apontando para isto. É importante, então, que a gente note que o conceito de mediação está sendo fortalecido na cabeça do povo. Ou seja, morreu Moisés, mas Deus continua governando através de alguém, através de Josué. Vamos para um período difícil, período dos juízes. Antes de ir para o período dos juízes, vamos para o capítulo 24 de Josué. Gente, a história de Josué foi muito vitoriosa, foi ou não foi? Josué foi um vitorioso nas mãos do Senhor. Ele exerceu autoridade, ele conduziu o povo, teve os seus erros, porque ele não expulsou todas as pessoas que devia expulsar conforme a ordem do Senhor, mas vamos dizer que ele foi um governante, ou um governador bem sucedido. Pôs o povo na posse da terra, tudo estava pacificado, estava tudo certinho, só algumas coisas que precisavam ainda ser conquistadas depois de Josué, mas no geral conquistou a Transjordânia, já tinha sido conquistada por Moisés. Quando ele passa para o Jordão, para a terra de Canaã, conquista a terra central, depois a terra do norte, depois a terra do sul. Então estava tudo certo. Lembra que no sul ficou o Caleb, né? Lá na região de Hebron, depois onde que vai ser Jerusalém. E o Caleb, parceirão lá do Josué, fez o trabalho quase totalmente bem sucedido. Pena que ele deixou lá os jebuseus vivendo lá na região de Jerusalém. Mas a terra estava bem estabelecida no governo de Josué. Ele foi muito bem sucedido, o general Josué. E ele passou a ser uma referência, gente, para o povo, como Moisés. Capítulo 24, Josué chama os líderes do povo, né? E começa a fazer o grande sermão, a partir do verso de número 14, aquele que vocês conhecem, né? Aquele que ele fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês agora têm que tomar uma decisão. Eu já estou partindo. Ele sentia aproximar a sua partida. Ele chama o povo à responsabilidade. Alguém lê para mim aí o verso de número 19 até o verso de número 21. 19 a 21. Então disse ao seu povo: não podeis servir ao Senhor, porque Ele é Deus santo e Deus zeloso, e não perdoará a vossa rebeldia nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servir a deuses estranhos, Ele se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vós ter feito bem. Mas disse o povo a Josué: não antes ao Senhor serviremos. A autoridade de Josué era tão grande que ele deu essa chamada neles, e eles iam nisso, não disseram: não, nós vamos servir ao Senhor. Sem dúvida, Josué. Ele era um homem que tinha essa ascendência sobre o povo, porque ele falava da parte de Deus para o seu povo. Tá? Bom, Josué morreu, e a continuidade disto é o período dos juízes, tá? Abra lá em Juízes, no livro de Juízes, capítulo de número 2. O livro de Juízes, no capítulo 2, volta a falar da morte de Josué, tá? Mas eu queria separar aí o verso de número 16. Na verdade, eu queria ler do 16 até o 23. Vamos fazer o seguinte: alguém lê um versículo e vai passando para os demais? Pode ser assim? Josué 2, do 16 ao 23. Suscitou o Senhor juízes os livraram da mão dos que pilharam, né? Não, é do 16, né? Isso aí. É 16. Está
Terminou. Continua. A continuação? Ah, Depois passa para outro. Lê mais um e passa para outro. já li um. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram depressa, desviaram do caminho por onde andavam seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Isso, pode passar para o próximo. E aí você está vendo o quê? Você está vendo assim, começa a haver um período de desobediência, de desgoverno. Eles não estão mais submissos ao governo teocrático. Eles desobedeciam seus juízes. Aquele conceito que nós falamos tão importante de mediação enfraqueceu-se. Nós vamos ver já por que isso aconteceu. Quem lê agora o próximo? Vai lá. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, ele era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles em razão do seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Então, eles estavam oprimidos pelas coisas, eles choravam, oi, quem é que vai nos libertar? Deus mandava um juiz, e aí tudo se ajustava. Eles eram governados por este juiz e voltavam para Deus. Porém, continue. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após os outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Ei, dureza, né? O que acontecia? No período dos juízes, um período de aproximadamente 430 anos, aproximadamente, havia um ciclo de queda, redenção e queda de novo. Eles eram oprimidos, eles choravam, eles oravam, Deus mandava um juiz que os redimia, eles eram trazidos de volta para Deus, morria o juiz, eles caíam em queda de novo, aí eles eram oprimidos, choravam, redimidos, queda, e assim um ciclo estava. Depois você pode ler a história de juízes, vocês vão perceber isso, tá bom? Vamos continuar até o versículo de número 23, mas vamos saltar aí do 20 mesmo, não dá para saltar agora. Quem é que lê? Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Continua. Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Até aí, só um pouquinho. Lembra que eu disse que Josué não expulsou todo mundo? Ficou um cadinho de gente num lugar, um cadinho no outro, Depois você lê aí o capítulo de número 1, deixa eu ver. Por exemplo, capítulo 1, verso 27, só para exemplo. Manassés, a tribo de Manassés, não expulsou os habitantes de Bet-sean, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra, e assim. Quer dizer que cada tribo deixou um pouquinho de gente lá. E Deus falou assim, eu é que deixei isso. Deus estava governando gente ainda. Deus falou assim, Josué não expulsou e eu deixei eles ficarem. Vamos continuar. Verso de número 22. Por que Deus fez isso? Para por elas, por Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Continua. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Gente, Deus estava provando. Bom, período de Moisés, governo teocrático, beleza. Período de Josué, governo teocrático, obediência, beleza. Chegou o vestibular.
Sem consulta. Prova sem consulta. Agora vamos ver. Resultado desses 430 anos, gente, é isso que está na tela aí, ó. Lê para mim. Quem que vai ler? Como é que é o seu nome, meu João? Anderson. Anderson é da Igreja Batista, não é isso? Batista do... É da mãe do Daniel, a igreja. Tá bom, tá bom. Agora liguei. Você sentou longe dele ou não? Tá bom, Anderson. Você consegue ler para a gente ali, Anderson? Isso? Lá? Bom, onde você quiser. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Deus deixou um grande período, por um longo mesmo, né? Hein, Eduardo? Longo demais, né? Um longo período. Levanta, eles obedecem. Sabe aquele negócio? Gente, vocês não aprendem. Olha aqui, quando tem governo teocrático, dá tudo certo. Quando não tem, dá tudo errado. Mas naqueles tempos, não havia rei em Israel. E aí, este governo teocrático, ele insere aí nessa frase um novo elemento que já havia, nós não vamos ver hoje, que o governo teocrático mediado, a teocracia mediada, tem a ver com a figura do rei. Nós não vamos ver hoje. Eu só queria mostrar para vocês que por que Deus fez isso? A ausência de governo e este caos que a ausência de governo causa também é didático. Como acontece na sua vida? De repente você está vivendo com Deus, está tudo certo. Você tem lá os seus problemas, mas Deus te consola, te conforta, a fé te fortalece, você passa pelos problemas, mas de repente você dá aquela... Como é que fala, Helder? Relaxada, aquela relaxada espiritual. Engraçado que Deus deixou na palavra dele ali, né? A gente acha muito tempo, né? Que está falando, mas todo esse história, né? Tem uma unidade, né? Não tenha dúvida, completamente. Completamente didático. Não sei quantos mil anos depois, nós estamos fazendo a mesma coisa. Mas tem uma dificuldade para aprender as lições, né? Não, mas isso que eu estou falando de relaxado, eu estou falando daquele povo, não de nós, né? Que dá aquela relaxada espiritual, começa a não vir aos cultos públicos, começa a não ler a palavra, começa a não orar. Ah, é? Não vai orar? Ah, sacramento, ceia para você não é importante? Ah, ouvir a palavra de Deus também não? Ah, é? Tá bom. Só para ter uma ideia de que Deus faz isso mesmo, abre em Oséias capítulo 5. Oséias 5. Quer saber quem é o corajoso que vai ler esse versículo aqui? Alguém lê para mim aí o verso de número 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo... Aí eles vão dizer, né? Vamos voltar para o Senhor. Embora aqui eles sejam bem sinceros, tá? Você vai ver que o título aí que eles colocaram é Conversão Insincera. A gente usa lá o Oséias 6,4. É Oséias 6,4? Como é que é? Conheçamos e prossigamos. É o 4 ou o 6? É o 3? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A gente usa positivamente. Mas eles eram mentirosos. Acho que no 4 então vai dizer: que farei de ti, Efraim? O vosso amor é que nem a neblina. Vocês falam que voltam para mim, mas ó, é igualzinho no tempo dos juízes, gente. Isso aqui, o que Deus está fazendo lá no tempo dos juízes e faz na nossa vida também? O silêncio de Deus também é didático. Ah, é? Não vai ler a Bíblia? Não vai orar agora?
Ah, é? Você que é o bom, que agora você é diretor de multinacional? Ou você é o bom porque você comprou carro agora vai passear, não vem para a igreja? Gente, vocês estão julgando os irmãos, eu estou dando um exemplo genérico. Né? Aí Deus vai, vou para o meu lugar, vou deixar você sozinho um pouco, para você ver. Deus está mostrando que eles precisam de um rei. O tempo dos juízes foi um tempo para mostrar a necessidade de um rei. Tanto é que o autor dos juízes, do livro dos juízes, fazendo uma recapitulação histórica aí, na minha opinião, já para dar uma resposta assim, sabe por que a gente precisa da monarquia de Davi? Porque olha para o tempo dos juízes, aí ele está relatando. Naqueles dias, lembra, o autor aqui não viveu lá. Ele está se referindo àquele período. Naqueles dias, a coisa estava feia porque não tinha rei em Israel. Cada um fazia o que bem queria. O conceito de governo teocrático mediado está sendo ensinado agora pelo viés da ausência dele. Tá certo? Irmãos, existe essa construção do conceito, ela continua na Escritura, mas eu vou parar na Escritura por aqui. Vamos passar para um outro ponto. Todo governo, todo reino tem que ter um rei, tem que ter um povo, mas existe uma lei que regula este reino. E uma das coisas que Deus fez ao longo deste período foi justamente mostrar que eles deveriam viver o padrão de Deus. O padrão do reino de Deus não é um padrão qualquer, é o padrão dele. Deixa eu falar uma coisa. Aqui era um governo teocrático absoluto, a mente de Adão entendia o governo de Deus sem problemas. Quando existe o pecado, existe um bloqueio, uma rebeldia contra o governo de Deus, Deus precisa corrigir este problema. E assim, não adianta Deus dar conselho para o homem, não faz assim. O que Deus faz? Estabelece o padrão. A lei é assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso é uma ordem de Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração? É uma ordem? Não é, gente? É uma ordem. Por que Deus está dando uma ordem dessa? Ele não deveria dizer mais ou menos assim, eu queria que vocês me amassem de todo o seu coração, vou fazer de tudo para conquistar vocês. Deus não podia fazer assim? Hein, Daniel? Você que é monarquista, Deus... Hein, Daniel? Gente, como é que Deus está dando uma ordem para eles amarem? Ele não devia falar assim, aí vem algum sociólogo ou psicólogo de Israel, amor não se, não se ordena, se conquista. Né? Por que Deus está dando uma ordem? É que Deus está falando assim, o jeito certo de funcionar é assim. Vocês querem vocês querem viver para mim? Amem a mim. É assim. Ele é uma ordem. Veja, aí você fala assim, mas então é uma imposição? Gente, vai lá. É Thelma, né? Thelma. Ele era bom para comer quando era menininho? Para comer? Comia de tudo quando era criança? Até hoje? Não, depois que cresce eu sei que fica bom, mas quando é criança sempre tem uma dificuldade de comer uma coisinha ou outra, né? Fala dele aí. Ele comia tudo também, só comia fígado. Não, só criança. Só não comia fígado? Você fazia ele comer fígado? Não, tadinho. Não, tadinho. Comia tudo. É uma mãe assim. Bom, eu quando era criança tinha que comer certas coisas por causa do estado de saúde, de anemia, né? Só comer fígado. Eu acabei gostando, mas eu acho que foi uma caminhada, foi uma jornada de 430 anos. Né? Quando o juiz chegava, eu comia. Quando o juiz ia embora, né?
Fígado, beterraba, couve. Come, menino! E a Dona Maria, a avó da Tawane ali, vó da Tawane, que é a avó da Márcia. Né? Porque a Tawane você é tão nova que eu penso que é bisavó. Não, mas você é vó. Os meninos... Hã? Você falou assim, eu penso que você é tão nova, mas você é vó. Não, ela é... Não, para você é vó. Para você ela é vó. É isso que eu quis dizer, tá? Entenda bem, Tawane. Não vai sair daqui deprimido. Né? Dona Maria tinha 2 meninos, 2 dos netos dela moraram com ela um bom tempo. E era um negócio para comer um deles lá. Ficava 2 horas na mesa para comer. E ela come, só sai daí depois de comer. Por que ela fazia isso? Porque odiava os meninos? Minha mãe me odiava, queria que eu comesse aquelas coisas todas que ela fazia, que eu nem perguntava o nome mais. Não, por que ela fazia isso? Zelo, que sabia que era o melhor, porque era necessário para mim. Irmãos, a gente tem que entender que a lei de Deus ela é necessária para nós. Não é só que Deus quer os gostos dele feitos, é que para que a gente tenha o melhor, se vocês me obedecerem, comereis o melhor, no sentido de que vocês vão ter o padrão de vida certo, adequado. Ser governado por Deus é ser encaminhado para o padrão melhor, o que vai trazer para nós a satisfação mais completa que a gente pode ter em toda essa existência. E o que é melhor, é a que vai continuar depois. Então Deus estabelece esse conceito de obediência como um padrão melhor para eles. É o conceito de obediência que tem a ver com a resposta do povo ao governo mediado. Quem é que lê para mim aí? Olha o maná. Deus deu o maná, mas não foi só para alimentar. Lê aí o texto. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Quando vocês lerem aqui, está chovendo hambúrguer, vocês já sabem de onde que ele se inspirou, né? Aquele filme, né? Lerem não, quando virem aquele filme. Veja, o maná diário era um processo de internalização da ideia de obediência. Eu falei para não pegar para o outro dia. Aprenda a obedecer. Deve ter gente lá que tentou dar uma de esperto e guardou um pãozinho a mais para o outro dia, e quando foi ver, estava cheio de bicho no outro dia. Igual você que fala assim, não, já passou a validade, mas está tudo certo. Cuidado! Tá? O que foi, Valmir? Tá, já vai trocar? Tá bom, obrigado. Né? Então assim, eu tenho que olhar o relógio para ficar atento no relógio. Existia um treinamento para a obediência. Isso fazia parte da ideia de governo de Deus. Deus também faz esse treinamento com a gente. Quando Deus fala assim, que nós devemos meditar na lei do Senhor dia e noite, é porque é difícil a gente treinar a mente para obedecer. Precisa. Treinamento na família. Tinha lá o treinamento no maná, né? Através da necessidade do maná. Tinha o treinamento na família. Outra pessoa lê para mim aí essas palavras que ele ordenou lá. Vai lá, Gabriel. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atrás como sinal na tua mão, e te serão por frontal até entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa. Isso aqui, lá dentro de casa,
Treinamento constante. Falar da lei, inculcar nos filhos, escrever nas portas. Eu acho que os filhos dos judeus, eu não aguento mais de tanto ler a lei, gente. Vai ler, menino. É para o teu bem. Para você aprender a andar no caminho do Senhor. Tá? Aí os pastores mais antigos, cobrando os pais. Hoje a gente está muito light. Vocês têm que ler a Bíblia em casa, fazer culto doméstico. Tinha um treinamento em comunidade também. Treinamento para obedecer em comunidade. Ordenou-lhes Moisés dizendo, aí Moisés, lá no final de Deuteronômio, ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás a lei diante de todo o povo de Israel. Ajuntai todo o povo, os homens, as mulheres, os meninos, estrangeiros que está dentro da vossa cidade, para que ouçam, aprendam, temam ao Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que os seus filhos que não souberem ouçam, aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides passando o Jordão para possuir. Olha, na hora dessa festa dos tabernáculos, vamos pensar no nosso culto. Vir à igreja, ouvir a lei em comunidade, aprender em comunidade, obedecer à lei. Isso é treinamento, gente. Deus treinando os crentes do Velho Testamento. Como faz para nós hoje? Dizendo assim, olha, o meu governo sobre vocês será através da minha lei. Através do meu mediador, que vai levar vocês à minha lei. Curioso que no Novo Testamento a lei nos leva a Cristo e Cristo nos leva de volta à obediência à lei. Irmãos, então hoje nós temos esses dois conceitos. A ideia de aprender a obediência à lei e a ideia de construir o conceito de mediação. Coisas que Deus fez naquele período do deserto, tá bom? Próximo encontro, se Deus nos conceder vida. Ah, sim, detalhe. O próximo encontro seria dia 30, véspera do dia 31. Vocês pretendem estar por aqui? Alguém pretende viajar? Estarão por aqui? Eu sei que vocês não sabem o futuro, A gente tem que mais ou menos... Porque assim, eu prefiro ter o estudo, eu gosto, mas é ruim se eu vou dar o estudo e você que está acompanhando perder e muita gente perder. Ano passado nós tínhamos poucas pessoas, só estava você, não, você e o Isaac, quem que estava? Foi na véspera de Natal. Você e o Isaac. Então vai ser a véspera de Ano Novo. Eu nem me importo, para mim é o nosso trabalho, a gente vem fazer. Se vocês estão dizendo que pretendem estar, nem todos vão viajar, os que vão viajar, boa viagem. Nós não vamos rogar praga para ninguém, fica tranquilo, tá bom? Queremos que vocês se divirtam, mas se houver irmãos que estarão aqui, excelente. Então no próximo estudo, a gente vai ver esse conceito da monarquia surgindo. O conceito, um dos principais e que vai ser o conceito definitivo de governo teocrático mediado. É governo teocrático mediado pelo rei. A única coisa é que só não é definitivo é que o rei perfeito ainda viria. Mas já é o governo, já é Deus preparando a nossa mente, ou a mente do seu povo, para quando o governo definitivo vier, como já veio, a gente já tem claro, olha, os profetas já falavam sobre o Senhor Jesus. Os profetas nos ensinaram, Moisés nos ensinou, os salmos nos ensinaram, nós aprendemos na história que viria um rei, rei dos judeus, rei dos reis, Senhor dos senhores. Se fosse igreja pentecostal, tinha aquele amém, louvado seja Deus, É isso aí, irmãos. Eu gosto muito desse assunto, gosto de teologia bíblica, eu me sinto muito à vontade de passar por isso. Agora, isso aqui é um voo panorâmico. É assim, passando pela escritura assim, pegando um ponto aqui e outro ali. O gostoso é você ler a escritura olhando para esses detalhes. Pega o livro de Juízes, pega o livro de Josué primeiro, compara, para você entender o que vem depois. É sempre o meu conselho para vocês
amarem a leitura da Escritura, olhando esses pontos. Deixa a sua mente ser construída nesse governo mediado, nessa monarquia teocrática mediada por Jesus Cristo, nosso Rei. Tá? Vamos dizer assim, nessa teocracia monárquica. Eu disse monarquia teocrática, não está errado, mas para ficar aqui dentro, nessa teocracia monárquica, mediada através do Rei, que é o Senhor Jesus, que nos conduz à lei, para que a obedeçamos. Sabe, para a gente fazer valer somos súditos de acordo com a lei de Deus. Entenda a dificuldade de obedecer isso naturalmente, é preciso estar sempre aprendendo. E assim vai. Alguma pergunta? Vocês são tão bonzinhos, nunca perguntam, né? Tá bom. Eu agradeço muito você que teve paciência de estar conosco hoje, você que assistiu pela internet ou que vai ver o vídeo depois. Não sou muito bom de olhar para a câmera, mas aí, obrigado por acompanhar o estudo, tá bom? Posso fazer uma pergunta, uma pesquisa. Se o culto começasse às 8 da noite, se o estudo bíblico começasse às 8 da noite, tentar terminar um pouquinho antes desse horário. Para alguém aqui tem dificuldade de vir às 8 da noite? Seria melhor? 8h15 é bom? O que vocês acham? Nas férias? Se não for nas férias, não dá? Ah, tá. Não, porque a gente tem estudado que situações, né, Marcos, podem dar ao nosso estudo uma melhor condição para o crente vir. Alguns reclamam do horário que a gente termina. Eu sei, olha, é tanto e ao mesmo tempo tão pouco. Às 20? Mas você não vem? Tá bom, então tá. Então assim, a gente está estudando possibilidades de melhorar, facilitar. Para aqueles que dizem, eu não vou porque o horário fica tarde, tentar fazer um horário que fique melhor para a pessoa. Tá bom? O que a gente quer é que você possa acompanhar os nossos estudos e outras pessoas também. Vamos orar para encerrar. Pastor Marcos, ora por nós. Vamos ficar em pé. Agradecemos-te, ó Deus, pela instrução por meio da Tua palavra e do Teu servo. E rogamos, Senhor, que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos aqui. Que saibamos que o Senhor rege, que Tu és Rei, que Tu és soberano, e nós devemos reconhecer isso, sermos submissos à Tua palavra. Sim, Senhor Deus. Pois o Senhor rege terra e céus por meio dela e também as nossas vidas. E o Senhor faz isso também, principalmente por meio do Teu Filho, sim, o Teu Messias. E que nós, ó Deus, vivamos sabendo dessas coisas, de uma forma submissa, sabendo que a Tua palavra é o melhor para nós, que quando nós vivemos segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, as coisas acontecem de modo a glorificar o Teu nome e também para a nossa alegria, ainda que passemos por tribulações. Sim, que a Tua igreja entenda isso, ó Deus. Que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, venha tirar do nosso coração esse egocentrismo que é a origem de todos os nossos pecados, que nós abandonemos, que nós neguemos a nós mesmos, tomemos a Tua cruz e que assumamos o Teu fardo, que é leve, ó Pai, e que rege as nossas vidas. Sim, Deus. Ó Deus, nós te pedimos humildemente que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, que possamos desfrutar dessas datas festivas para a Tua glória e para a Tua honra, ó Deus, sabendo que o Senhor mesmo, segundo a Tua soberania, nos dá para que possamos descansar o físico e a mente, mas de modo sábio, que honre e glorifique o Teu santo nome. Amém. E que usemos essa oportunidade do Natal para pregarmos a Tua palavra, para anunciarmos o Teu Filho, que veio ao mundo para salvar a nós pecadores. No nome de Jesus Cristo nós oramos e confiamos. Amém. Amém.
Lembrem-se, irmãos, é o Natal. Natal é o dia do rei. Lembrem-se daqueles homens que procuraram o rei para o adorar. Bom Natal para todos. Deus abençoe.